Um inquérito foi aberto para apurar um suposto caso de maus tratos a uma criança de 1 ano e 9 meses. Vamos entender isso com a nossa Thalita Souza, que está lá no 11º Distrito Policial aqui de Campinas, que é responsável pela investigação. Thalita, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia para você de casa também. Felipe, essas investigações começaram no início dessa semana. Essa criança de 1 ano e 9 meses está com queimaduras de 3º grau, que é aquela mais grave, nas costas e nos glúteos. Segundo a família, esses ferimentos teriam acontecido quando a criança estava sob responsabilidade da babá, que mora aqui no bairro Satélite Irizum, que é inclusive bem próximo à casa dessa família. Nesse momento, a babá e a mãe prestam o melhor depoimento. Agorinha mesmo elas chegaram, há cerca de 15, 20 minutos, e as duas prestam depoimento aqui no Distrito Policial de Campinas. Eu conversei também com o pai dessa criança, Felipe, o que ele me explicou. Vou tentar resumir brevemente aqui para vocês. Ele tinha me dito que essas crianças, essa criança de 1 ano e 9 meses e os outros 2 filhos, também menores de idade, ficam sob responsabilidade dessa babá durante o dia, enquanto os pais trabalham. Apenas a criança de 1 ano e 9 meses é do atual casamento deles. Outras 2 crianças, ele tem a guarda, mas não são a mesma mãe dessa criança de 1 ano e 9 meses que está com queimaduras de 3º grau. O que ele me disse, o que ele me explicou foi o quê? Que no último dia 19, que é a última sexta-feira, ele então foi até a casa da babá, como de rotina, já no final da tarde, pegar as crianças para irem embora. E aí a babá comentou com ele de que a criança estaria com uma queimadura nas costas, mas que ela já teria passado a pomada. Essa, lembrando mais uma vez, é a versão da família, tá bom? E aí a babá teria passado uma pomada nas costas da criança. Ele me disse que era algo de rotina, a criança muitas vezes fica assada, é uma criança que usa fraldas. E aí ele me disse que foi embora. No caminho mesmo a criança dormiu, ela não mostrava estar incomodada com alguma coisa. Mas foi na manhã seguinte, ele me disse que para retornar à casa da babá, eles iam trabalhar e deixar as crianças na casa da babá, como era de rotina. Ele me disse que quando foi dar banho na criança, ele percebeu que realmente aquilo não era uma leve queimadura, uma leve assadura, ou melhor, digamos assim, de uma criança que usa fraldas. Ele percebeu que ali sim era uma queimadura e uma queimadura grave. E aí ele disse que o primeiro passo foi que ele levou para um posto de saúde. Chegando lá, os médicos já falaram que aquilo não era uma assadura e sim uma queimadura de 3º grau, que poderia ser provocada tanto por água quente, segundo os médicos, ou por óleo. E aí ele me disse que em seguida eles fizeram um curativo e em seguida ele já foi encaminhado para o hospital. Eles foram para a PUC e aí eles me disseram que lá a criança já ficou internada e os médicos mantiveram essa mesma informação de que aquilo era uma queimadura de 3º grau. Ele me disse que a criança está bem, está internada, mas eles estão aguardando então por uma vaga na Casa de Saúde de Limeira, na ala de queimados, porque ele me disse que até o momento os médicos ainda não confirmaram isso, mas a criança pode passar por uma cirurgia plástica nas costas, na região das costas e nos glúteos por conta dessa queimadura de 3º grau. Ele me disse também que chegou a questionar a babá, voltou até a casa no dia seguinte, depois que os médicos deram esse laudo, para questionar a babá. A babá disse que a babá afirmava, negou que teria sido um acidente doméstico e afirmou mais uma vez de que aquilo era sim uma queimadura. Ele me disse que a todo momento a babá nega. Ela inclusive chegou agora há pouquinho aqui na delegacia, está prestando esses esclarecimentos. As 2 crianças, Felipe, o pai dessa criança também conversou comigo e me disse que as outras 2 crianças, inclusive o mais velho de 9 anos, contou ao pai que estava na casa da babá também com a irmã mais nova, contou ao pai que apenas ouviu a criança chorando quando estava no banheiro com a babá e em seguida a criança já disse que já viu a babá passando a pomada nas costas. A criança não trouxe mais detalhes, ele apenas contou isso ao pai, de que ouviu a criança chorando enquanto estava no banheiro, provavelmente durante o banho com a babá. Felipe, essas são as informações do pai, que está aqui acompanhando a mãe, que está prestando depoimento aqui na delegacia. Eu volto daqui a pouquinho porque a gente vai conversar também com o delegado responsável desse caso, que vai trazer mais detalhes desses 2 depoimentos que acontecem agora durante a manhã sobre esse caso. Então, supostamente até então está sendo investigado como maus tratos, tá? Mas isso ainda é uma suposição, não tem nada confirmado. As investigações devem continuar, deve trazer mais esclarecimentos, então,
com esses dois depoimentos que estão acontecendo nesse momento, da mãe e da babá. Eu volto então daqui a pouquinho, Felipe, com o delegado responsável por esse caso. Thalita Souza tem prioridade total aqui nesse Tá No Ar Campinas. Assim que ela tiver com o delegado Sandro Jonasson, lá do 11º Distrito Policial aqui de Campinas, ela volta para trazer mais detalhes sobre essa história. Caso estranhíssimo também aqui na cidade de Campinas. A gente sabe, não é, que acidentes domésticos podem acontecer. A gente já trouxe centenas de reportagens a respeito disso, especialmente envolvendo banho, e ainda mais com esse tempo maluco que tá fazendo. Faz frio de manhã, calor à tarde, aí à noite tá quente, mas depois de repente esfria. Aí vai colocar uma água mais quente no banho, às vezes isso pode acontecer, ok, é uma possibilidade. Mas a polícia tá fazendo a parte dela, investigando todos os detalhes que tem nessa história. Ouvindo a versão da babá, ouvindo a versão do pai, a versão da mãe, tudo para se poder construir uma linha de investigação que possa chegar à verdade. A verdade pode ser um acidente doméstico, pode ser. A verdade pode ser maus tratos, pode ser. A verdade pode ser tantas outras coisas. Então daqui a pouquinho a Thalita tá de volta trazendo mais detalhes sobre essa investigação. É um caso que nós estamos acompanhando em detalhes aqui no Tá No Ar Campinas. A gente não mostrou a imagem da criança ferida, porque o machucado, quem sofreu queimadura sabe o quanto é feia a queimadura, não é? E a criança tem, de fato, as costas e o bumbum, não é? Com as marcas de queimadura. Tanto que, como a Thalita já adiantou, a criança está aguardando uma vaga aí na Santa Casa de Limeira, na unidade de queimados da Santa Casa de Limeira, para passar por uma cirurgia plástica. Para você ver que o negócio, que a queimadura não foi exatamente uma queimadura extremamente simples, não. E nós vamos voltar a falar sobre aquele caso dos possíveis maus tratos a uma criança de 1 ano e 9 meses. Thalita Souza está de volta junto com o delegado Sandro Jonasson, no 11º Distrito Policial de Campinas. Thalita. Boa tarde, Felipe. Voltamos mais uma vez, então, para falar sobre esse caso dessa criança de 1 ano e 9 meses que está com queimaduras de 3º grau nas costas e nos glúteos e está internada no Hospital da PUC Campinas. Quem está ao meu lado aqui é o delegado responsável pelas investigações, Dr. Sandro, aqui do 11º Distrito Policial de Campinas. Doutor, bem-vindo ao Tá No Ar Campinas. E, por favor, a babá prestou depoimento agora há pouquinho. Qual é a versão dela de primeiro momento? Na realidade, ela ainda está prestando esse depoimento, que está sendo muito detalhado, e ela nega peremptoriamente os fatos. Ela diz que entregou a criança aos cuidados da mãe, sem nenhuma mácula, apenas e tão somente com leves assaduras, não condizentes, obviamente, longe de se configurarem como queimaduras de 3º grau. Ela vai mais longe, ela fala que ela ficou, após ter entregue a criança aos cuidados da mãe, conversando com a mesma durante 30, 40 minutos na porta da sua casa. E a criança no colo da mãe. Algo totalmente incompatível com os ferimentos suportados pela criança. Uma criança com queimaduras de 3º grau não aguentaria ficar no colo de quem quer que seja. É uma versão contraditória o que a mãe apresentou também aqui para vocês, né? A mãe apresenta uma versão tanto quanto... eu vou usar um termo leve, contraditório, porque ela afirma, dentre outras coisas, que não procurou socorro médico antes, porque a criança tem uma tolerância muito grande à dor, a criança aguenta a dor. Só que nós estamos falando, repito, de queimaduras de 3º grau em aproximadamente 20% do corpo da criança. E mais que isso, o socorro a essa criança só foi providenciado mais de 12 horas após a entrega dessa criança à mãe. Enfim, os fatos são muito nebulosos, os fatos são muito contraditórios, são muito meandráticos e estão sendo devidamente apurados. E as responsabilidades serão impostas. Nesse momento, tudo e todos são alvos de investigação. Tudo e todos são suspeitos. Doutor, e o que mais chama a atenção, porque uma criança de 1 ano e 9 meses com uma queimadura de 3º grau, ela com certeza estaria chorando e muito, né? E o que não é apresentada, por exemplo, na versão da mãe, porque ela diz que pega a criança da casa da babá e a criança volta dormindo para casa, né?
ela afirma que a criança volta dormindo para casa e que somente ao dar banho nessa criança no dia seguinte, repito, mais de 12 horas após a entrega dessa criança, aí sim que ela nota as queimaduras de 3º grau no corpo da filha. Conforme eu disse, as investigações estão em franco andamento e elas chegarão ao culpado, pode ter certeza. E caso confirmado, identificados os responsáveis, quais são os passos das investigações, quais são o andamento? Quando as investigações chegarem à sua conclusão, quando nós tivermos certeza de quem foi o responsável pelos ferimentos, nós iremos, nesse momento, definir se os ferimentos se deram de uma forma dolosa, ou seja, proposital ou culposa, acidental. A partir dessa constatação, nós iremos providenciar as devidas responsabilizações e que, eventualmente, podem até levar a um pedido de prisão. Os médicos que atenderam essa criança no hospital também devem ser ouvidos e auxiliar nessas investigações? Com certeza, o depoimento deles é fundamental. Não apenas no tocante aos ferimentos, mas também no que diz respeito à conduta das pessoas que levaram essa criança para atendimento. Existem uma série de detalhes que tem que vir à tona para que a polícia monte o quebra-cabeças referente ao crime. E esse crime, ele é um tanto quanto tortuoso. Importante salientar que todas as partes envolvidas nele, num primeiro momento, já foram localizadas pela Polícia Civil, já foram trazidas à delegacia e estão tendo oportunidade de ofertar suas versões. Se essas versões são críveis ou não, a investigação vai corroborar. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na Tonara Campinas. Felipe, eu volto com você aí do estúdio. Tá certo, Thalita, muito obrigado, viu? Obrigado ao doutor Sandro também pela gentileza em ter atendido aqui a nossa equipe. Investigações, né, ainda muito no começo, né? É um caso que chegou às mãos da polícia muito recente, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos esses detalhes. Obrigado, Thalita. Bom trabalho para você, bom trabalho também ao doutor Sandro. Gente, essa história tá meio mal explicada, hein? Essa história tá meio mal explicada e a versão da babá e a versão da mãe são exatamente opostas. Vai ser um trabalho complicado para a polícia chegar até essa verdade. Mas a polícia vai conseguir.